Depois eu cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Amados, abra sua Bíblia comigo, por favor. Vamos dar início ao estudo dessa noite. Salmos de número 15, para a gente iniciar o estudo dessa noite. Aleluias. Lembrando que estamos falando sobre escatologia. Aleluia. Glória a Deus. Para a gente encerrar, vamos tentar encerrar hoje, irmãos, né? Para a gente começar essa apostila. Né? Ela é bem simples, a apostila, né? Em vista até mesmo do que nós já temos visto aqui, mas ela vai trazer uma clareza muito grande também sobre o seu coração. Salmos de número 15. Tá bom por enquanto. Todos encontraram? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobe é desprezado, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe pleitas contra inocente, quem faz isto nunca será abalado. Amém? Glória a Deus. Amados, vamos fazer um minutinho de oração, por favor? Querido Deus, eterno e soberano Pai, Deus, nós adoramos ao Senhor, ó Deus, e buscamos ao Senhor, ó Deus, ó Pai, nesse momento, que o Senhor possa iluminar a nossa mente, nessa noite, ó Deus, ó Pai, para que possamos aprender acerca da Tua Palavra, ó Deus, ó Pai, aprendermos, ó Deus, ó Pai, aquilo que o Senhor tem e a importância de estudarmos, ó Deus. Outrora, como queríamos que essa igreja estivesse cheia esta noite, ó Deus, para aprender, para entender, ó Deus, o que o Senhor tem e o que o Senhor irá fazer com os que, ó Deus, ó Pai, estiverem fora. Por isso, nesta noite, abra o nosso entendimento, repreenda todo o mal e nos fortaleça para a glória do Teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Amados, vamos dar início. Antes eu gostaria de fazer só uma recapitulação para os irmãos, né? Desde o início, nosso irmão evangelista Gilmar, pode se assentar. Nós começamos, amados, a escatologia, o estudo das coisas futuras, ou do que há de vir, ou do Apocalipse, ou das revelações de Jesus Cristo, ou das coisas futurísticas que está por acontecer, né? No livro de Apocalipse, amados, existem coisas que já aconteceu, coisas que nós estamos vivendo e coisas que nós ainda viveremos. Então, por isso é muito importante nós não deixarmos de lado o estudo da palavra, né? Nós, como cristãos, nós temos que ser eternos estudiosos da palavra do Senhor. Temos que meditar nela, como a Bíblia fala, medita nessa palavra dia e noite. Amém? Então nós falamos sobre o arrebatamento. O arrebatamento é o rapaz, né? É a subida, a volta. O arrebatamento é a tocar da trombeta. Quando o Senhor vem, Ele busca e a igreja, ela sobe ao encontrar com o Senhor ali nas nuvens. Todo mundo entendeu isso, né? O arrebatamento ficou claro para todos e sabe como vai ser e sabe que esse arrebatamento é para quem está em Cristo, né? Amém? Nós falamos também sobre o tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo também é para a igreja e para os salvos. Ali não é para julgamento de quem vai ser condenado, julgado, e de quem... Ali a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Mas quem vai ressuscitar? Os que estão em Cristo. A igreja depois vai ser arrebatada porque ela também está em Cristo. Então, nós entendemos que o tribunal de Cristo também é para esses que estão ali, e alguns receberão também segundo o seu galardão, suas obras. Nós falamos sobre isso, o evangelista Gilmar explicou muito bem. As bodas do Cordeiro também é o encontro entre o Cordeiro e a sua noiva, o encontro do Cordeiro e a igreja. Nós falamos tudo isso. Estou falando rápido, é só para a gente recapitular, para a gente dar sequência lá, para não acontecer, irmãos, o que aconteceu em alguns estudos às vezes. Às vezes as pessoas chegavam pela metade, pegava e queria já lançar o que estava acontecendo, queria voltar no que nós já tínhamos visto lá atrás, né? Então até aqui tudo bem com os irmãos, né? Agora nós falamos sobre a
a grande tribulação. Né? A grande tribulação enquanto a igreja, né? Aqueles que foram arrebatados, aqueles que foram mortos, né? Mas estiveram em Cristo, e agora a Bíblia diz que eles ressuscitaram primeiro. Em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo explica que ressuscitaram primeiro, e agora vem o arrebatamento da igreja. Então, enquanto a igreja está lá no arrebatamento, está lá na glória com o Senhor, amados, estando com Ele, agora todos os gentios, judeus e aqueles que não entenderam e deixaram a sua vida específica em Cristo, ficarão na terra e passarão, irmãos, por essa grande tribulação. Nessa grande tribulação também nós vimos que muitos não negarão a Cristo. Eles não vão negar a Cristo e vão morrer nesse momento. E quando eles morrerem nesse momento, após a tribulação, nós vemos também a volta de Jesus que vai vir sobre tudo isso. E a Bíblia diz: o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, se converterá em sangue, haverá trevas, morte, carnificina e tal, e essas coisas. Nós também falamos sobre isso. E virá depois disso o Armagedon. Nós vemos também sobre isso, a grande guerra. Nós vemos ali Gog e Magog, vemos tudo isso acontecendo. Os irmãos lembram? Está acompanhando tudo bem para os irmãos entenderem? Depois sobre isso nós falamos também sobre o julgamento das nações. Mateus capítulo 25, versículo 31 e 34. Depois você pode ler sobre isso, né? Aqui nós vamos ver, amados, que isso ela não é também para os mortos, né? São também para os mortos e não somente ali para aqueles que estavam fora, né? Mas ela também é para todos os mortos que estavam fora da presença de Deus. Esse é o julgamento das nações, de pessoas, de estados, de países, de movimentos, de tudo aquilo que aconteceu sobre tudo isso e estavam fora de Cristo. Mas ainda não é o fim, porque o fim só será, amados, agora de pessoas. O fim das pessoas só será no julgamento final, que é o que nós iremos ver hoje. Só estou adiantando para vocês compreenderem que nós vamos chegar lá. Depois disso também, nós falamos na lição passada, né, na visão milenista, o que será o milênio. O milênio será onde Satanás ele vai ser preso por 1000 anos, e ali nós reinaremos com Cristo, nós estaremos com Cristo, venceremos com Cristo, amados, e viveremos 1000 anos de paz, de graça, e ali não haverá ninguém para dizer assim, ó, se vier fazer algo de errado e dizer, Satanás me induziu, eu pequei porque o Satanás, a força do Satanás é o diabo, porque nós temos essa desculpa. Tudo que fazemos aqui de errado é o diabo, não é o diabo. Muitas vezes somos nós mesmos, somos nós que escolhemos e levamos a nossa vida engodada pelos nossos desejos, pelos nossos prazeres e pelo nosso coração. Então nesse momento não tem desculpa de Satanás. Ele está preso. Após isso também, agora nós vemos que Satanás, amados, ele é solto por um espaço de tempo. Então agora vem o juízo final, que é onde nós vamos falar um pouquinho hoje, e logo em seguida novos céus e nova terra. Tudo bem até aqui? Foi rápido, mas deu para entender, né? Então vamos entrar agora nesse juízo final. Eu vou ler aqui para os irmãos, peço que os irmãos prestem atenção, para a gente entender. Juízo final. E o mais aguardado de todos os julgamentos condenatórios da história da humanidade, o justo juiz, Jesus Cristo, julgará todos os réus com imparcialidade e equidade. A palavra de Deus diz-nos que nesse dia do juízo final, na visão de João, um grande trono branco será o dia de acerto de conta com todos os ímpios e todas as gerações, desde o princípio dos tempos até aquele momento. Deus reservou esse dia para julgar toda a maldade do homem, inclusive o próprio diabo e os seus demônios. Tanto os presos como os que estão livres, o justo juiz, Jesus Cristo, fará o julgamento, a sentença e a condenação perfeita para todos eles. Lembrando que não haverá injustiça, nem será necessário advogado nem nesse julgamento, porque o justo juiz, leia e analisem essa visão temível descrita por João na ilha de Patmos.
Abra comigo lá, Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 e 15, por favor. E quem lê, quem encontrar, lê em voz alta para nós, por favor. Apocalipse, capítulo 20, lá no finalzinho já. Versículo 11 e 15. 11 ao 15? Isso, por favor. Então vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra ao céu, e não achou lugar para eles. E vi mortos grandes e pequenos, ou importantes ou humildes, que estavam de pé diante do trono, e foram abertos livros, e também foi aberto o livro da vida, o livro da vida do Cordeiro. E os mortos foram julgados, cada um segundo o que havia feito, conforme estava escrito no livro. Aí o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o mundo dos mortos, o inferno, entregou também os mortos que nele havia, e tinha seu poder. E todos foram julgados de acordo com que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. E esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome escrito no livro da vida também foram jogados no lago de fogo. Isso. Só para a gente encerrar aqui, antes de esboçar essa questão, que envolve o juízo final, veremos alguns eventos que antecederão esse juízo, como a prova final para os que estiverem no milênio. A sedução da antiga serpente que será solta para enganar as nações e, finalmente, o destino eterno de Satanás e todos os anjos caídos. Então, irmãos, nós vemos aqui que, nesse exato momento, o juízo final ele vai vir para julgar as nações, os povos, nações, tribos, línguas e todo, amados, aquilo que estiver sobre a face da terra. E nós vemos aqui também que nesse momento, após o final do milênio, após o final daquele momento, Satanás ele é solto. E ele é solto para quê? Para enganar as nações, para enganar todos aqueles, amados, que ainda não entenderam sobre tudo aquilo que estava acontecendo, vivendo ainda no milênio de paz, onde não havia Satanás, onde não havia enganação, onde não havia nada daquilo. Mas a Bíblia, amados, ela é bem clara, e é algo que nós temos que entender isso. Por mais que estejam vivendo no milênio, na paz, no reinado de Cristo, irmãos, o coração do homem ainda continua tendencioso. Isso nós temos que entender, que o ser humano, a nossa natureza é adâmica, ela é partida do pecado, ela é partilhada do pecado. E somente, amados, em Cristo, em Deus, somente através do Espírito Santo, da graça, da comunhão, de você o aceitar, de você o entregar, de você se arrepender literalmente das suas falhas, dos seus pecados, é que nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus, a ser filho de Deus. Porque criatura, irmãos, todos nós somos. Eu e você, as pessoas que estão lá no mundo, todos nós fomos gerados e criados por Deus. Isso não adianta você falar, mas e o ladrão? Também criado por Deus. E o macumbeiro? Também, amados, ele é uma alma vivente. Todo ser e toda alma vivente, ela foi criada por Deus. Agora, os caminhos que essa pessoa, que esse ser humano, ele toma, irmãos, isso não tem a ver com Deus, isso tem a ver com as suas escolhas. E nesse momento também, a Bíblia nos diz que Satanás ele sai a enganar as nações e a tentar. Lembra lá quando ele estava Deus reunidos ali com os filhos de Deus, né, que eu acredito ser os anjos ali, e estavam ali todos reunidos, aparece uma presença. E ele diz, olha aí Satanás, da onde tu vens? Ele diz, eu venho de rodear, perambular, vaguear ou de passear por toda a terra. Aí o Senhor fala o quê? Então você viu, porque se você está rodeando, se você está vagueando, se você está perambulando, se você está andando de sobre a face da terra, porque nós lemos também que quando Satanás ele se levanta contra o Senhor, o lugar de origem dele não é o inferno. Nós falamos sobre isso aqui também.
O lugar de origem do Satanás, irmãos, não é o inferno, como algumas pessoas pensam que ele está lá no inferno, que ele é o reinado dele ali é no inferno. Não, ele está aqui na terra, ele está solto a enganar nesse momento, e naquele momento ele volta também a enganar as nações, tribos e línguas, para formar o maior número de exércitos para lutar contra o próprio Senhor. E nesse momento nós vamos ver que o Senhor, ele vai julgar cada um segundo as suas obras, e ele vai se levantar, irmãos, para tentar destruir o povo de Deus. Esse é o único papel de Satanás. Alguém fez uma pergunta capciosa, amados. Eu me lembro quando eu comecei a estudar teologia, isso há 16 anos atrás. Alguém perguntou e diz assim: e se Satanás se arrepender, ele pode ir para o céu? Irmãos, ele acabou com todas as expectativas de chances. Por quê? Porque Satanás, ele é um ser espiritual. Quando a Bíblia fala que nós viemos agora a viver no milênio, ouve-se luz, né? Quando a Bíblia fala que nós vamos para o milênio, eu acho que os irmãos também lembram que os nossos corpos serão glorificados. Quando você é glorificado, também lembro também que nós falamos sobre isso lá no começo, quando nós começamos a estudar. A Bíblia também nos dá a entender que se o meu corpo é glorificado, então a minha mente, meu juízo, meu entendimento também é glorificado, despertado. Então, amados, eu não posso simplesmente chegar para alguém que conheceu a verdade, para alguém que foi transformado, corpo, alma e espírito, e dizer que eu pequei porque eu fui induzido. Então nós saberemos muito bem porque seremos julgados, e aqui nos diz que será julgado conforme as suas obras, as suas ações, tudo aquilo que ele viveu e que ele fez. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com as nossas escolhas, com as nossas ações, porque isso pode dizer se você vai para o céu, vai para o inferno, ou nesse período, quem vier a passar pelo milênio de Cristo, se ele vai. Irmãos, o Evangelho, ele vai ser Evangelho do começo ao fim. Ele não tem variação de mudança, ele não tem nada disso. O mesmo Evangelho, irmão, só vai ser diferente para o milênio de Cristo, porque ali eles vão viver, reinarão com Cristo, e Cristo estarão sobre eles, e aqueles que foram arrebatados reinarão com Cristo. E terão um ano de paz, 1000 anos de tranquilidade, de bênção, e não haverá ninguém para atormentar você, ou induzir você ao pecado. Ali estará somente você e Deus, ali estará somente aqueles que passarem por esse momento de milênio, irmãos, e serão tocados, conduzidos pelas suas próprias vontades. Se após isso, eles cederem para Satanás, para o falso profeta, para a besta, assim como o falso profeta, a besta e Satanás, irmãos, a antiga serpente será lançada no lago de fogo, assim também todos que acompanharem e se deixarem levar por Satanás, eles também serão lançados no fogo, no lago de fogo ali. Então, já vou deixar os irmãos falarem. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Então, se você se deixar ser conduzido pelo inimigo nesse período, todos que estão ali com eles também serão lançados, juntamente com o falso profeta, com a besta e com Satanás. Pode falar primeiro, só um minutinho. Ele levantou primeiro, eu te falo. Só lembrando aqui, irmãos, que depois do milênio de Cristo vem o Gog e Magog, né? Que é onde Satanás sairá daquela prisão que nós comentamos. Então Satanás vai sair da prisão depois de 1000 anos, ele é amarrado por 1000 anos, depois de 1000 anos ele fica ali enquanto Cristo reina, né? E aí depois de 1000 anos ele é solto para enganar as nações. Mas que nações? Essas nações são as pessoas que vão ressuscitar. A Bíblia não fala sobre isso, mas são os ímpios que vão ressuscitar, e serão tantos, está aqui no versículo 20, versículo 7, falando que são tantos como a areia do mar, e vão tentar invadir, né, no novo céu, nova terra, nova Jerusalém. E aí é onde eles serão destruídos e lançados no lago de fogo, tanto Satanás quanto essas pessoas que ressuscitaram
Eles agora pegam a ressurreição, primeiro ressuscita a igreja, depois esse pessoal lá no finzinho, Gog e Magog, que é a guerra de todo o planeta, né? Aí eles virão como grãos de areia do mar, né? E depois do versículo 9 fala que eles vieram ao acampamento dos santos, né? Que aí é a cidade de Deus, nós acreditamos ser a Nova Jerusalém, e eles vão tentar invadir juntamente com o diabo. O diabo vai fazer esse motim e vai tentar invadir a cidade. Aí é onde desce fogo do céu, né? E mata aquelas pessoas, né? E logo em seguida vem o julgamento do grande trono branco. Então, por isso que o grande trono branco fala assim: vi mortos, porque eles morreram com o fogo que caiu na cabeça deles. E lembrando que o fogo do inferno é um plasma, tipo o sol. O sol é um plasma. Você vê com a nave atravessar o sol, você atravessa de um lado do outro. É um plasma, é tipo uma larva vulcânica. É um fogo totalmente preparado para sofrimento mesmo. Amém? Pode falar. Não, essa tentação é justamente isso que o Gil falou. Essa tentação é para essas pessoas que vêm, serão ressuscitadas e passarão pelo milênio. Não é para aqueles que foram arrebatados. Irmãos, o julgamento nós temos que entender assim, o tribunal de Cristo é para aqueles que foram salvos. Que o Senhor, lembra quando nós falamos do galardão, das obras? Alguns vão apenas ser salvos, mas não vão ter galardão, não vão ter algo que vai identificar que ele recebeu algo por aquilo que ele fez na terra. Mas esse julgamento final e esse milênio é justamente essas pessoas que voltam agora, mas voltam para viver esse ano de paz, 1000 anos de paz, mas não é a igreja e não é os que foram arrebatados e nem os que morreram em Cristo e foram ressuscitados antes do arrebatamento. Isso nós temos que entender. E eles não, porque assim seria muito fácil. O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, sobre o texto daqueles que dormem no Senhor. Algumas pessoas, elas acreditam que esses que dormem no Senhor, literalmente, quando você morre, você desce à sepultura e você está ali num estado de sono. Como você estava ali no seio de Abraão. Você estava no seio de Abraão, mas lembra que após o momento em que Cristo, ele vai ali nas regiões mais baixas, ele prega e vem com eles alguns, e a Bíblia diz que os corpos ou vidas ou pessoas de alguns que já eram mortos, agora foram vistos andando pela cidade. Então aí nesse momento agora, não existe mais seio de Abraão, porque até nós falamos sobre aquela questão, quando Cristo ele está na cruz, e tem um ladrão de um lado e um ladrão de outro, quando ele diz para ele, olha, eu te digo, hoje mesmo tu estarás no seio de Abraão. Não, ele diz, e hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, a partir do momento que eu for e participar, irmãos, dessa ressurreição em Cristo, que eu participar, porque às vezes o arrebatamento pode não acontecer na nossa geração, embora eu acredito que seja na nossa. Eu, pastor Rafael, acredito que seja na nossa o arrebatamento. Mas, porventura, algum de nós aqui vá antes do arrebatamento, como foi o meu finado pai, até mesmo ali, familiares dos nossos irmãos que estão aqui no nosso meio, também foram agora. Então, eles não foram no arrebatamento, vocês concordam comigo? Então, eles morreram no Senhor. E após isso, irmãos, eles estão com Cristo. E estando com Cristo, irmãos, nós vamos ver que ao estar com Cristo agora, sendo levantado antes do arrebatamento, que é a primeira evidência da volta de Cristo será isso, os mortos levantando, sendo elevados ao céu, e após os mortos se levantar, a igreja é arrebatada. Aí seria assim, tipo assim, se eu vivesse com Cristo agora, morresse por Cristo, entregasse toda a minha vida para o Senhor e depois eu tivesse que voltar no milênio e ser tentado pelo diabo, tudo que eu fiz aqui que Cristo fez seria em vão. Então, nós que fomos arrebatados e os que foram mortos e ressuscitaram em Cristo, eles não passarão por esse julgamento no final. Porque esse julgamento já vai ser esse tribunal de Cristo, onde nós seremos dados como a honra e a glória daquilo que Cristo já tem pela nossa vida. Então nós não seremos tentados, nós que estamos aqui, a igreja, que subirmos, que ressuscitarmos em Cristo,
nós não passaremos por essa tentação do milênio por Satanás, após o milênio por Satanás, irmãos. A igreja não vai passar por essa tentação. Pode falar, Gil. Deixa eu explicar melhor. A igreja sempre vai estar com Cristo. Ela sobe no arrebatamento primeiro, né? E depois ele desce para o milênio, já que a igreja junto com ele, depois de passar pelo tribunal, né? Passar pelas bodas do cordeiro, que é o casamento, né? Ele desce com a igreja no milênio, né? Aí ali vai 1000 anos, Cristo vai reinar. Depois do milênio, Satanás será amarrado. Depois do milênio, ele será solto. Quando ele será solto, ele vai sair para enganar aquele pessoal que ressuscitou, que não era crente. Jesus vai ressuscitar primeiro os crentes, depois os não crentes, tá entendendo? Porque ele precisa reinar sobre a morte. Ele tem que cumprir aquela palavra: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o seu poder de ferir? Né? A morte e o inferno foi tragado pela vitória. Então, o último inimigo a ser derrotado por Cristo será a morte. Então, partindo desse pressuposto, aquelas pessoas que ressuscitaram, né, vão ressuscitar nos seus corpos corruptíveis. Se eles morreram de câncer, vai ressuscitar com o próprio câncer. Vai ressuscitar deformados, paralíticos. Eles não vão ressuscitar no corpo glorificado como a igreja. A igreja vai ter um corpo especial. Eles não. O mesmo corpo que eles morreram vai ressuscitar com ele, né? Com aquelas doenças e tudo. É um corpo que não tem alegria, não tem nada. Então, ali em seguida, só para resumir, em seguida eles vão tentar invadir Jerusalém, né? Que Cristo já está na terra com a igreja, e aí é onde Cristo vai e desce fogo do céu e mata todos eles. Aí depois de mortos, eles vão ser julgados no juízo final. Então o juízo final são para ímpios, não para crentes. Jesus disse: aquele que está em mim não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, crente, já vi pastor de renome pregando que crente vai passar no juízo final. O juízo final é só para poder concluir a sentença. Quem já foi para o inferno já está condenado. É só para ler lá o que a pessoa fez, igual o juiz faz. Ele pega uma pessoa, põe na cadeia, aquela pessoa fica esperando. É as pessoas que estão no inferno, fica esperando para depois ele vir diante do juiz para receber o julgamento. Aí ele lá só vai apontar: você fez isso, fez isso, fez isso, é por isso que você está sendo jogado no lago de fogo. É só para bater o martelo e jogar no lago de fogo. Esse é o resumo. Aí depois entra o estado eterno, que é o novo céu e a nova terra, que é só para quem serviu a Deus. Quem serviu a Deus. Então, irmãos, aí nós temos que entender isso. Esse momento, irmãos, é para judeus e para os gentios, né, e para esses que foram aí longe de Cristo. Nós temos que entender isso, que nós não passaremos por esse estado. Porque senão, irmãos, tudo que nós estamos fazendo aqui hoje seria em vão. Tudo que Cristo fez, até nós, irmãos, nós aniquilaríamos a cruz de Cristo. Nós aniquilaríamos, amados, o que o Senhor fez por nós. Olha para você ver, a Bíblia diz assim, olha, nós, né, que estamos aqui, nós necessitamos de quê? Do casamento. Então Deus, ele constituiu, ele fez duas instituições: a igreja e o matrimônio. A igreja e o matrimônio, ou seja, o homem e a mulher. Ele pegará o homem e a sua mulher, e se tornará um só corpo e tal. Nesse momento, irmãos, esta fase em que no milênio eles se casarão, terão filhos, isso não é para a igreja, isso não é para quem foi arrebatado, não, tá? Porque senão cairia por terra aquela palavra em que lá no céu, ou nas alturas, ou com o Senhor, não se casam e não se dão em casamento. O próprio Senhor, ele explicou isso, foram palavras do próprio Jesus. Então, para você, né, minha esposa, ela ficou triste nesse momento, que ela achou que tinha uma esperança de ir lá no milênio, né, mas ir pro milênio e nós passar. Eu falei: não, amor, pelo amor de Deus, já basta a tentação que nós estamos passando aqui. Eu não vou pro milênio para passar a tentação, não. Eu vou no arrebatamento, eu vou em Cristo, né? Então, o que acontece, irmãos? Para nós, para resumir isso aqui, é só para esclarecer, né? Nós que fomos arrebatados, os bons que ressuscitaram com Cristo, eles vêm para governar, para reger com Cristo, né? E não passarão, irmãos, por esse milênio ao qual se darão em casamento, se constituirão família. Os que foram arrebatados têm que
ressuscitar em Cristo não passa por isso novamente, não. Isso é para judeus, é para gentios e é para todos esses que o Gilmar diz que ressuscitaria agora, né? Porque eles estavam mortos fora de Cristo, eles vêm agora, nesse momento, para ser julgados. Por isso, nesse momento, quando a Bíblia diz que Satanás ele é solto por um espaço de tempo para julgar as nações, irmãos, não é a nação celestial, é a nação que está aqui na terra. É aqueles povos, é as tribos e línguas que estão aqui ainda vivendo ainda nessa terra sobre esse período. Então ele vai enganar essas pessoas e vai levar, como ele levou ali no céu uma terça parte dos anjos a caírem, ele também levará ainda, conseguirá juntar algumas nações, algumas pessoas e tentará lutar e invadir a nova Jerusalém ali, a Jerusalém celestial. Amém? Então vamos passar até aqui, tudo bem? Entenderam? Tem alguma pergunta, alguma coisa que querem falar? Vocês entenderam o resumo que nós fizemos e tudo que nós chegamos até aqui, né? Porque nós não podemos ficar perdidos nisso, é uma coisa certa. Não, o contrato para casamento para quem morreu em Cristo, irmãos, é só aqui nessa vida. Tanto com Cristo acabou. Lá nós seremos como irmãos, tá bom? E o Senhor será o nosso Deus. Todos os que participarem do milênio terão 1000 anos de paz, justiça, prosperidade e abundância de viveres. Isso sem o tentador. Nós já falamos também. Agora esses serão provados para saber se realmente são leais a Deus. E está escrito: para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 11. O livre-arbítrio foi uma dádiva de Deus para o homem sempre ter o direito de escolha. Irmãos, deixando bem entendido aqui também que essa questão de livre-arbítrio é para quem ainda não encontrou Cristo, viu? Quem encontrou Cristo não tem opção de escolha, não. Para nós que até esses dias, a minha esposa também, e se eu não me engano alguns irmãos pediram e postou nos seus status isso também. Uma macumbeira falou lá, eu sou de Exu tal, e eu não tenho escolha. Se na igreja evangélica de vocês, o Deus de vocês permite vocês virem para a igreja, pagar uma promessa, fazer alguma coisa, depois ir para o mundo e depois voltar, e vocês acham que isso é livre escolha? Eu sou do Exu tal, eu sou do demônio tal, eu não tenho escolha, eu deixo ele fazer o que ele quer comigo, porque eu entreguei, então eu não tenho livre-arbítrio. Para nós cristãos, também é assim, irmãos. Se eu estou em Cristo, nova criatura é, então eu tenho que andar como quem? Como Cristo. Se nós nos tornamos cristãos, se eu entreguei a minha vida para o Senhor, é um dever, é uma obrigação sua. Então você não tem livre escolha. Você pode ter o quê? Às vezes a liberdade de você escolher. Se você permanece, abaixa só um pouquinho aí. Se você pode continuar com Cristo ou não. Isso é uma decisão sua. Mas entendendo que após você tomar essa decisão, igual aqueles irmãos, hoje está na igreja, amanhã está no mundo. Hoje está pregando a palavra, amanhã está vendendo droga na biqueira. Hoje está pregando a palavra, amanhã está adulterando e está traindo. Está comprando e não pagando. Isso é questão de escolha. Não é livre-arbítrio isso não. Isso é um poder de decisão que é você que tem. Você tem ele, você escolhe o que você quer fazer. Mas se você se tornou cristão, esquece esse negócio de livre-arbítrio. Nós cristãos, não estou falando evangélico, aqueles que são adeptos à religião, essas coisas não. Cristão não tem mais opção de escolha. Em lugar nenhum, irmãos. Ou você é cristão, ou você é cristão. Amém? Isso também está entendido entre nós? Os irmãos entenderam? Ah, porque eu tenho livre-arbítrio. Não, você não tem. Você é cristão? Sou, então você não tem. Livre-arbítrio é para quem está lá no mundo, ele faz o que ele quiser, sem prestar conta, e às vezes sem ter o entendimento que nós temos hoje. Se ele arrepender amanhã, ele pode ser salvo, e nós estando na igreja, brincando de ser crente, brincando de ser não crente, nós podemos ficar e ele arrepender hoje. Por isso que Cristo diz que o céu está mais perto para as prostitutas, os pecadores, do que quem está dentro do seu reino. E muitos que estão dentro da sua casa podem ficar, e amanhã um prostituto que se arrepende pode se tornar, irmãos, um cristão autêntico e ganhar a sua salvação. Por isso nós, estando aqui, não podemos brincar. Ou eu sou de Cristo, ou eu sou de Cristo. Amém? O apóstolo Paulo, ele relata isso muito bem. Isso.
né? Eles se consideram um escravo de Cristo, alguém que sofre por amor a Cristo. Então irmãos, uma das coisas que nós como igreja, para a gente passar, que nós temos que entender é o seguinte: nós não temos que ficar nessa, vem aqui e vou te dar 5 passos para você parar de sofrer. Não, irmãos, enquanto nós que somos cristãos, se nós somos de Cristo, nós vamos padecer, nós vamos ser perseguidos, nós vamos sofrer afrontas, nós vamos ser considerados a escória da sociedade, nós vamos ser considerados, amados, como aqueles que são indignos no meio desse povo. Mas o dia que esse povo subir, eles vão desejar estar no nosso meio ou terem tido a oportunidade de ficar conosco. Amém? Após 1000 anos algemado no poço do abismo, ele volta às suas atividades malignas. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações. Essas nações é aquelas que nós falamos, não é os que foram arrebatados e nem os que foram ressuscitados em Cristo. São aquelas nações que morreram longe de Cristo, os gentios e os judeus, que passaram pela grande tribulação, ou aqueles que, mesmo quando estavam no meio da grande tribulação, não negaram, e mesmo assim suportaram e venceram, daí tiveram ali o dano da morte física, mas não perderam a sua salvação. Então eles vão estar ali, essas nações, esses julgamentos. Dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número era da areia do mar, para ajustar na batalha. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8, que nós lemos. Gog e Magog representam o ajuntamento de todas as nações do mundo que estão sob o domínio e o comando de Satanás, que os enganou para rebelarem contra o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, então nós já falamos sobre isso também, que em Gog e Magog será essa união, essa guerra será aqueles que foram enganados por Satanás e virão agora tentar tomar a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, que estará ali agora com o Senhor, com poder e grande glória. O Senhor virá, e a Bíblia diz, irmãos, que Cristo não pega a espada, Cristo não pega um lança-chamas e sai matando todo mundo. A Bíblia diz que com o seu sopro acaba com tudo isso, sem esforço e sem esforço. Amém? Então vamos lá. Por que será solto momentaneamente o sedutor, ou seja, Satanás? Observamos esses 4 itens para sintetizar essas respostas. Provar que os que nasceram durante o milênio, nem Jesus foi isento da tentação. Abra comigo Hebreus capítulo 4, versículo 15. Isso, por favor. Pode? Pois não temos um sacerdote que não seja capaz de compadecer das nossas fraquezas, mas temos um sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado em todas as formas, porém sem pecado algum. Isso, então Jesus Cristo, ele, amados, ele foi tentado, pelas crises. Ah, tá. Depois nós vamos falar ali. Eu passo o microfone para lá. Então, assim, Cristo, irmãos, lembra lá que Cristo, sim, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo inimigo, mas em tudo ele foi santo, foi supremo e passou sobre a prova, sobre a dificuldade. Nesse momento, irmãos, nem as características que Satanás tentou enganar, ou tentou usurpar, ou tirar de Cristo naquele momento de fraqueza, de fome, de sede, de dificuldade, de glória, de fama, ele venceu tudo isso. Assim também, esses que passaram pelo milênio agora, tendo um reinado de paz, tendo um reinado de alegria, de gozo, aonde não há enfermidades, aonde não há dor, aonde não há problemas, irmãos, aonde não há essas coisas. Então agora, nesse momento, eles vão ter a oportunidade de realmente escolher se é esse Cristo que favoreceu essas coisas para eles, ou se é Satanás que vai os enganar com aquela lábia. Irmãos, e você pode ter certeza que aqueles que não entenderem o que Cristo fará no milênio,
Irmãos, se Satanás enganou uma terça parte, imagina o que ele pode fazer na cabeça de um ser humano. Então, por isso, irmãos, até hoje, nesse momento, antes do milênio, antes dessas coisas, eu e você precisamos nos converter de verdade e sermos totalmente de Cristo. A mente, corpo, alma e coração. Amém? Provar que o coração do homem é mau. Lembra do que nós falamos também? Como Satanás está preso, então nesse momento não haverá aquela desculpa, foi o diabo. Ah lá o diabo, não, o diabo me levou a xingar, o diabo me levou a enganar, o diabo me levou a falar mal do fulano, o diabo me levou a tomar uma decisão precipitada. Quantas pessoas não fazem isso, né? Às vezes as pessoas, irmãos, elas nem falam tanto no diabo e nem falam tanto em Deus. E tem muitos ateus, irmãos, que é assim, ó, só para a gente quebrar um pouquinho desse protocolo, mas os ateus mesmos, irmãos, na maioria das vezes, quando eles fazem as coisas erradas, a primeira coisa que ele faz, eu acho que o mal tomou conta de mim. Peraí, mas se eu sou ateu, eu não acredito nem em céu nem em inferno, nem em diabo e nem em Deus. Mas na maioria das vezes eu já vi ateus dizer, parece que o mal tomou conta de mim e eu saí fora. E então eu não tive domínio das minhas atitudes, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque ele vai sair a enganar todo esse tipo de pessoal. Provar também que a nossa natureza ela é pecaminosa, porque viemos de Adão. Então todo homem, até, amados, esse momento de glorificação na Nova Jerusalém, aonde estarão só os santos, os salvos, né? Essa parte transformadora, aonde não haverá mais pecado, dor, angústia, sentimentos dos tais, irmãos. Então até lá, todo ser humano ainda permanece com o pecado de Adão, com a caída de Adão, com a descendência adâmica, ou seja, a natureza pecaminosa. Bem? Tudo bem? Até aqui vocês estão entendendo? Para entender isso, porque eu preciso refrisar isso, irmãos, porque tem algumas pessoas que acham assim, ó, eu vim para Cristo, então a descendência adâmica ainda não saiu de mim. Eu já não tenho mais pecado. Não, eu tenho, eu sou um pecador eterno. Mas em Cristo também eu sou um salvo arrependido eterno. Porque o céu, irmão, não é para quem é convencido, não é para quem se acha, não é para quem é o perfeito, é para pecadores arrependidos. Isso nós temos que ter a plena convicção. Amém? Então, vamos lá. Demonstrar que o diabo é totalmente incorrigível. Lembra do que nós falamos? Satanás se arrepender, ele pode ir para o céu? Não, porque a mente dele já é totalmente, irmãos, evoluída. E ele sabe que tudo que ele faz de errado, irmãos, é aquela famosa decisão tendenciosa. Ah, eu vou levantar agora, eu vou lá na casa do evangelista Gilmar e vou falar mal da Alexandra para ele, vou falar mal da Kelly e eu quero que ele fale mal depois, porque o ser humano é assim, ele tem o poder de multiplicar aquilo que você faz. Então, se eu sair da minha casa, for lá na casa do evangelista Gilmar e falar mal, se o coração dele também for mal, irmãos, ele vai até aumentar um pouquinho do que eu falei. Se eu falar assim, ó, a Alexandra é uma mentirosa, ele vai falar assim, ó, a Alexandra é uma prostituta, a Alexandra é mentirosa, ela mente, ela fala mal, ela esconde, ela faz... Por quê? O seu coração é mau. Nós não podemos deixar isso, irmão. Se eu sou em Cristo, quando alguém vier falar mal da Alexandra, o que eu tenho que fazer? Parou aí. Pode ir embora para sua casa. Eu não tenho tempo para perder com quem fala mal das pessoas. Eu não tenho tempo para perder com fofoca. Eu não tenho tempo para perder. Ah, mas ela fez... Não importa. Ora por ela, você não é crente? Mas temos que quebrar isso no nosso meio. Porque se a gente não quebrar, o diabo ele vai ganhar espaço e faz um rombo, uma desgraça dentro de uma família e dentro de uma casa de oração. Amém? Então, Satanás ele não tem poder de perdão e nunca mais ele vai ser perdoado por esses crimes graves que ele fez até hoje. Amém? Ele arregimentará um grande exército para pelejar contra os santos, mas eles serão imediatamente repelidos e os seus adeptos serão definitivamente aniquilados. Abra comigo Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Foi o que eu acho que, se não me engano, o evangelista Gilmar deu para nós aqui no começo.
E eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus, a cidade que ele ama, mas o fogo desceu do céu e os destruiu. Amém. Então, irmãos, nesse momento nós vemos que quando esse povo que for conduzido por Satanás tentar contra a Nova Jerusalém ou contra essa Jerusalém celestial, né, o Senhor os destruirá. E a Bíblia vai nos dizer também que nesse juízo final agora, irmãos, vai ser lançado quem? A besta, o falso profeta, a serpente e todos os adeptos que? Quem que é esses adeptos? Aqueles que mesmo estando no milênio com Cristo, vivendo o reinado de paz, ainda preferiram escolher Satanás. Pode ler, por favor. O 10 fala assim, ó: e o diabo que havia os enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre, aonde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados, e eles serão atormentados para sempre, de dia e de noite. Isso. Então, irmãos, é muito interessante nós entendermos isso, por isso que nós temos que estudar, né? Por isso que nós temos que ter curiosidade de aprender. Por quê? Porque senão a igreja ficaria apenas numa leitura simples e às vezes dentro da sua casa você não teria essa compreensão, você não teria esse entendimento. Então, nesse momento agora, após o milênio, vem agora nesse momento o julgamento, vem agora, amados, a guerra. O Senhor, Ele prende ali agora o falso profeta, a besta, Satanás, e coloca no lago de fogo, irmãos, e até o inferno, que Jesus falou tanto nos seus evangelhos, para que nós não fôssemos para lá, Ele também é lançado nesse lugar agora. E ao ser lançado nesse lugar agora, irmãos, a Bíblia vai dizer que nós seremos atormentados se formos para lá. Será atormentado como, irmãos? Pelo seu momento de estado, será como um déjà vu. Você que errou, você que mentiu, você que traiu, você vai saber o porquê você está no inferno, o porquê você está no lago de fogo, você vai saber o porquê você está sendo atormentado. Lembra lá, irmãos, entre Lázaro e rico? Lázaro, ele estava ali, irmãos, e ele sabia muito bem que enquanto ele estava aqui na terra, ele vivia as traças, na pobreza, mendigando, amados, e comendo das migalhas que caíam da mesa dos senhores, ou da mesa até mesmo do rico. Ele vivia de migalhas, e a Bíblia vai dizer que era tão terrível que os cachorros lambiam as suas feridas. Enquanto ele estava aqui na terra, mas após isso, agora ele estava no seio de Abraão. Ele estava agora, vamos colocar como um paraíso, um lugar de descanso, um lugar, amados, onde ele vive em paz agora. Enquanto isso, nós vemos que, enquanto ele vivia tudo isso, quando ele morre, tem esse detalhe também que nós precisamos falar, viu? Quando ele morre, a Bíblia diz que os anjos o recolheram. Os anjos os recolheram e o levaram para esse lugar. Agora nós vamos ver também, irmãos, que o rico, nesse exato momento, ele já acorda no lugar de tormento. A Bíblia diz que ele pede, naquele momento ele vê, ele consegue ver e tem um abismo entre eles e ele não pode ir. Esse abismo, irmão, é só um alunismo para que a gente possa entender que não tem como quem está no paraíso descer no inferno e resgatar alguém, ou quem está no inferno subir para o paraíso e fazer alguma coisa. Não tem como fazer, é impossível um deslocamento de um lugar para outro. Mas a Bíblia vai dizer que naquele momento, o rico ele começa a lembrar: nossa, os meus irmãos vivem como eu vivia. E se eles continuarem fazendo isso, o lugar deles vai ser aqui onde eu estou. E aí ele começa a ficar atormentado e diz: Pai Abraão, permita com que Lázaro moe apenas a ponta do dedo e me refresque. Ele diz: não compete a mim isso. Falou: não, então permite com que alguém agora saia e vá lá e pregue para os meus irmãos, para eles não virem para esse lugar. Ele diz: olha, eles têm a lei, eles têm os profetas. Se eles quiserem, o que ele estava falando? Falou: olha, quem quiser ir, tem a palavra sendo pregada. Isso nós vamos colocar para os nossos dias de hoje. Quem quiser ir, irmãos, nós temos os pastores pregando em hospitais, cadeias, ruas, praças. Nós temos jovens evangelizando em escolas. Então a palavra, ela está sendo pregada.
Então não tem como quem está lá no inferno sair, vir cá e falar assim: olha, eu vi lá no inferno fulano de tal, eu vi lá no inferno Elvis Presley, eu vi lá, irmãos, isso é tudo lorota. Não tem como a pessoa ir lá e voltar e vir cá falar para você que isso aconteceu, não, irmãos. É outro, irmãos, né? Nós temos que colocar isso no nosso coração, irmãos. Tudo que passar da palavra de Deus, seja nada, seja maldito, seja excomungado, seja tirado fora do nosso meio. Irmãos, fique com o Evangelho. Não fique com essa baboseira que estão sendo constituída, essa palavrinha de motivação todo dia para você, né? Oh, meu lindo, oh, meu querido, oh, meu amor, oh, você é tão especial para os irmãos. Para com isso. A palavra é certa, arrepende-te hoje, para que você possa ir para lá, irmãos. O Evangelho não mudou, veio João Batista, veio Cristo, veio os discípulos, veio os pastores, veio os profetas, veio tudo isso, irmãos, pregando a mesma coisa: arrependam, arrependam, arrependam. Hoje o Evangelho é que é esse, o Evangelho de quê? O Evangelho de adaptação. Vem como você está, pode ficar como você está, permaneça do jeito que você quiser, usa a roupa que você quiser, fale do jeito que você quiser, mas vai para o inferno do jeito que você quiser também, tá bom? Porque isso não é evangelho, irmãos. Evangelho é confronto. A palavra de Deus é confrontar o ser humano, é mudar você. Porque se nós não formos transformados, irmãos, não poderemos ir para um lugar de glória. Não tem como, irmãos. E a Bíblia diz que carne e sangue não sobe. Não sobe, irmãos. Então nós temos que nos aperfeiçoar e sermos trabalhados e transformados por Cristo aqui nesse lugar. Bem? Então voltando, vai logo lá, amados, ser trancado ali a besta, o falso profeta, Satanás e todos aqueles que morreram ali do lado de Satanás, agora são presos ali, amados, e serão atormentados, né? E a Bíblia também nos fala, amados, que ali, aqui há umas características aqui, que ele vai ser atormentado, amados, ali pela sua consciência, pelos seus pecados, pelas suas ações, pelo que ele escolheu, né? Principalmente, irmãos, imagina, os anjos, juntamente com o príncipe das trevas, que é Satanás, sabendo que ele tinha uma mente evoluída, sabendo, irmãos, que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo das suas decisões, e agora que as suas escolhas o levou a ser lançado ali. E ele já sabe, irmãos, a diferença entre eu e você que estamos aqui e de Satanás, esses anjos caídos, o falso profeta, a besta, amados, é que nós podemos ter uma mudança se você se arrepender. Eles não têm mais poder de arrependimento, irmãos. Eles já estão condenados. E acabou para eles. E se o falso profeta se arrepender de ter entregado o poder religioso para o anticristo? Irmãos, acabou, não tem. Ele sabe o que ele está fazendo, e ele sabe o que ele está entregando, e o que ele vai fazer a partir dali. Ele sabe disso, né? Então, nós temos que tomar cuidado, não se deixe ser enganado, nem induzido por Satanás. Amém? Então vamos encerrando aqui para a gente passar os novos céus e nova terra. Até aqui tudo bem? Está bem entendido isso para vocês? Vamos lá. A presença do livro da vida nesse momento é para provar aos céticos julgados que os seus nomes estão omissos nesse livro. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Abra comigo Romanos 14, 12. Quem encontrar pode ler, por favor? Assim, cada um de nós devemos prestar conta de si mesmo a Deus. Isso. Então, irmãos, cada um de nós vamos prestar conta daquilo que nós fazemos. E nós temos que tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz, amados, e até o estudo que nós estamos fazendo aqui, é que aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, ou as suas obras não competiram, aí entra aquela palavra lá, irmãos, do Evangelho. Mas, Senhor, o seu nome eu curei. Mas o nome de quem que você curou? O nome de Jesus. Isso transforma você? Não. Mas no seu nome eu preguei, Senhor. Isso transforma você? Isso transforma quem ouve.
Até uma mensagem que o pastor Júnior Trovão pregou e muitas pessoas aderiram a isso, que falam isso como jargão nas suas mensagens. O que eu estou fazendo aqui hoje, irmãos, pregando essa mensagem, falando sobre essa teologia, sobre a escatologia, sobre as coisas futuras, ela pode mudar o seu coração e causar um spam e um temor muito grande dentro de você. Mas não me muda nada se eu não viver como você vai viver a partir daí. Então eu posso pregar, mas se eu não vivo o que eu prego, a minha pregação em si mesma ela é morta. O que a Bíblia fala sobre a fé e as obras? É um conjunto. Ela tem que andar junto. A fé, por si só, irmãos, se ela não tem obras, ela é morta. Mas se você tem obras, e as suas obras não foram feitas em Cristo, irmão, então acabou também. Então por isso que é necessário. Quem é salvo, ele pratica bondade, ele pratica temperança, ele pratica as boas ações, ele imita a Cristo. Então, como ele é salvo, por si só, o seu testemunho traz um rastro de santificação, santidade, compromisso, testemunho aos pés do Senhor. Amém? Então vamos lá, para a gente encerrar aqui. Todos serão julgados e condenados e jogados para dentro do lago de fogo. Tudo que é mal terá o seu destino final. O anticristo, o falso profeta, o diabo, os seus demônios, os ímpios, a morte, o inferno. Tudo será lançado no lago de fogo. E aí, irmãos, ficarão sendo atormentados. E nesse momento, agora nós entramos na parte em que falamos, amados, novos céus e nova terra. Amém? Podemos passar por ali? Tem alguma pergunta? Tem alguma coisa que você quer acrescentar? Não? Então vamos seguir. Novos céus e nova terra. O estado perfeito de tudo e de todos toma um lugar no universo. Céus e terra entrarão na forma original, como no princípio. Deus projetou e criou tudo para a sua glória. Isso aqui, irmãos, como naquele estado. Algumas pessoas, quando eu estudei teologia, eu não sei se o Gilmar pode falar sobre isso, ou alguém quiser acrescentar. Quando eu estudei, irmãos, eles ainda queriam dizer que esse novos céus e nova terra é o jardim do Éden que foi escondido. Irmãos, eu falei assim, não é. Eu ainda briguei com alguns ainda na aula de teologia lá, porque quando eu fiz teologia eu fiz presencial, né? E nesse momento eu ainda briguei com alguns, falei, não, vocês estão enganados, o jardim do Éden é outra coisa. Ela vai voltar, e eu acredito que quando vier o novos céus e nova terra, ele vai voltar nessa originalidade, que é o quê? Onde tudo se produzia, tudo se fartava, tudo tinha de abundância ali que o Senhor criou. E ali, amado, nós viveremos o quê? Quando Deus diz para o homem, viva, coma, domine, vive do melhor dessa terra, é isso que nós vamos ter. Aonde não haverá um tentador mais, como houve ali no Jardim do Éden, para tentar você, fazer a Eva pecar e as mulheres sofrerem com dores de parto. Aí algumas pessoas querem chegar lá e pegar a Eva e bater nela. Pronto, não vai pro céu. Vai bater no meio, no céu não tem isso não, irmão. Aí alguns querem pegar o Adão e quer bater nele. Pra quê? Porque agora eu tenho que trabalhar e viver do suor do meu sustento, porque ele foi um frouxo. Ele deixou Eva de qualquer jeito e a mulher pecou. Não, irmão, se nós tivermos esse pensamento, nem lá nós chegamos, tá? Então, é só para descontrair, mas para você entender isso. Nós temos que batalhar e entender. Esse novos céus e nova terra, descarta isso. Não é o jardim do Éden que foi escondido ali não, tá? É literalmente, tá? Transformado aqui, vamos lá. Nesse último acontecimento escatológico, que dará o início ao dia da eternidade. Abram comigo lá, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Lá nas cartas, né? No finalzinho, antes de Apocalipse, lá você vai ver 1 Pedro, 2 Pedro 3,18, por favor. Pode ler. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Ou seja, irmãos, esse dia da eternidade, esse dia eterno, será esse momento onde o Senhor estabelecerá
literalmente agora, né, o encontro de Cristo e a sua noiva, de Cristo e o seu povo, de Cristo e a sua igreja, de Cristo e aqueles que são eleitos, a menina dos olhos de Deus, o bichinho de Jacó, né? Como você colocar literalmente agora, nós podemos ser chamados com esses codinomes, porque nesse momento nós viveremos no momento de eternidade, assim como, irmãos, o falso profeta, a besta, os seus adeptos vão ser lançados no fogo no lago de fogo e atormentados eternamente. Assim, irmãos, ali acabou para eles, viu? Assim também agora a igreja, ela vai viver num estado eterno de gozo, paz, longanimidade, temperança, união, estabilidade. Estabilidade o quê? Emocional, estabilidade de poder, de entendimento, de sabedoria, de conhecimento e todas essas coisas. Mas pastor, e se a partir dali alguém quiser levantar e se tornar o novo Satanás? Impossível isso acontecer. Impossível isso de acontecer. Bem, vamos lá? A gente dá sequência. Compreender os planos de Deus pela sua inteligência natural dos homens. O profeta Isaías, ainda que sobe sobre a inspiração divina, fala desse tempo escatológico, utilizando duas passagens bíblicas, mas não os detalhes de como será realizado passo a passo esse plano divino. Vejamos as suas profecias sobre os novos céus e nova terra. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Está lá no livro de Isaías, capítulo 65, versículo 17. Se você quiser anotar para acompanhar depois, você pode ler na sua casa. Também porque com os céus novos e nova terra que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Isaías capítulo 66, versículo 22. Então nós lemos Isaías 65, versículo 17 e Isaías 66, versículo 22. É sabido que pela Bíblia está reservado esse dia em que tudo o que Satanás desconfigurou, como também o pecado, serão restaurados, transformados pelas ações poderosas do Deus que nós servimos através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o meu e o seu Redentor. Foi o próprio João, no livro de Apocalipse, que escreveu a restauração de todas as coisas por meio de Cristo e seu trono. Abra para mim Apocalipse capítulo 21, versos 5 e 7. Apocalipse capítulo 21, versículos 5 ao 7. Aquele que estava assentado no trono disse. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço nova todas as coisas. E também me disse: escreva isso, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei da água para beber da água da graça, da fonte da vida, de graça, da fonte da vida. E aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Amém. Aqui na minha tradução diz assim: olha, quem vencer herdará todas as coisas, e no final eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Irmãos, é muito interessante isso. Lembra lá quando eu falei sobre a parte em que todo ser humano é criatura de Deus e tudo que está sobre a terra é criatura de Deus? A Bíblia, no livro do Evangelho de João, amados, ali nos seus primeiros capítulos, já vai nos contar que somente aquele que entrega a sua vida ao Senhor se torna filho de Deus. Então, irmãos, esse negócio de que todos nós somos filhos de Deus, negativo.
Nós fomos formados em Deus, originalizados em Deus, criados em Deus, viemos da parte de Deus. Nós somos a sua criatura, somos a sua obra-prima da sua criação. Mas, filhos de Deus, somente aquele que entregar a sua vida ao Senhor e deixar Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. E aqui ainda vai dizer, olha, aquele que perseverar, aquele que estiver até o final, nesse momento, nessa nova Jerusalém, então agora nós teremos um Pai, teremos um Deus, e nós nos tornaremos por toda, dá para você compreender isso? Toda eternidade, ser filho de Deus. Dá para você entender isso, irmãos? Entra na sua mente essas coisas, porque hoje nós estamos aqui, nós somos servos do Senhor, e nós estamos sujeitos a ir para o céu ou ir para o inferno. É uma escolha nossa hoje. O Senhor, Ele deixou isso, um livre acesso para nós. Eu estou aqui servindo ao Senhor, mas se eu não quiser mais ser pastor, se eu não quiser mais ser cristão e quiser ir para o mundo, irmãos, eu vou receber uma consequência pelas minhas ações e pelas minhas atitudes. Mas se eu quiser permanecer e tomar essa decisão, entregando a minha vida para o Senhor e vivendo exclusivamente para Cristo, por Ele, para Ele, toda a minha vida, é isso que espera por você. Às vezes, irmãos, quando nós começamos a fazer esses estudos, talvez hoje pode clarear um pouquinho sua mente. Se você tiver uma dúvida, pode falar, nós vamos tentar clarear sua mente para você entender. Pastor, por que é necessário passar por todo esse processo? É simples. Olha aquela criança que está no colo do Marquinhos ali. Quando ele nasceu, ele não falava. Quando ele nasceu, ele não tinha força para fazer nada. Quando ele nasceu, irmãos, ele entendeu o seguinte, ele criou um mecanismo na sua cabeça, como eu e você. Se ele está com fome, ele começa a chorar, a mamãe manda a mamadeira na sua boca, ele cala a boca porque agora ele comeu, está sem fome. Acabou ali, saciou a sua fome. Se ele está com vontade no banheiro e não consegue fazer a sua necessidade fisiológica, ele começa a chorar. A mamãe pega as suas perninhas, faz uma massagem, ele faz as suas necessidades. Então ele vai aprendendo e vai formando o quê? A sua maneira de viver, a sua maneira de conduzir, até um dia ele chegar a ser um adulto e tomar as suas próprias atitudes e ações. Assim também é em Cristo, irmãos. Quando você vem para Cristo, você vem todo descabiciado, sem conhecer nada do céu, sem conhecer nada da Bíblia. E você pode ter certeza, irmãos, há muitos, como eu disse para você, que são pastores velhos, irmãos velhos já na fé, que ainda acreditam que o novo céus e nova terra é o jardim do Éden, que acreditam, irmãos, que após ele ser levado aos céus ali, acabou tudo, e tudo vai se acabar e não tem mais nada, não acontece mais nada, não tem julgamento, não tem trono, não tem novos céus, não tem nova terra, não tem nada disso. Mas a Bíblia fala que tem. Tudo haverá um processo, irmãos. Aqui não há muita coisa para falar, eu já vou encerrar ali, mas você precisa entender isso. Há um lugar de descanso, há um lugar onde não haverá dor, há um lugar onde não haverá pranto, há um lugar onde a ansiedade. A Kelly está ali toda descabriada, eu perguntei, você melhorou, filha? Ela disse, não, ainda estou dodói. Não, tá, ainda está dodói, beleza. Só que nesse lugar, sabe o que é você passar toda a eternidade sem ter uma tosse igual aquela que Alexandre tossiu ali agora? Um peito carregado? Você já imaginou isso? Você já imaginou você estar num lugar aqui, de repente, você fala, eu quero ir em tal lugar assim, nesse lugar que Deus criou, e você no estado de mente, como o rapaz, como foi o arrebatamento será, irmãos, você num piscar de olho, você está naquele lugar? Com esse corpo transformado, glorificado, com a sua mente em toda sanidade, aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, irmãos. Você já imaginou esse lugar? Aonde quando você chegar, irmãos, não vai ter ninguém falando mal de você, ninguém falando mal das pessoas, ninguém tentando levantar contra Cristo, falando mal contra a igreja, falando mal contra a família, falando contra o irmão. Você imaginou esse lugar? Se nós que estamos aqui na terra queremos viver muito tempo ainda para aproveitar a vida,
Agora imagina viver nesse lugar, sem pecado, sem diabo, sem todas essas tentações da nossa vida. Você já imaginou isso? Então, se você não imaginou, comece a pensar como vai ser a sua vida após o seu encontro com Cristo. Se é na eternidade de tormento ou se é na eternidade de graça, gozo, paz, longanimidade, tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Pode falar, Chico. Só para complementar o que o senhor falou aí, eu vou ler o texto aqui, que o texto ele fala muito sobre isso. Ó. Então viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram. Não quer dizer que eles não existem. É um novo céu e uma nova terra. Né? E o mar sumiu, versículo 2, e vi a cidade santa, essa aí já é a Nova Jerusalém, que desceu dentro desse novo céu, dentro da nova terra. E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Então nós temos uma terra aqui que nós habitamos, nós olhamos para cima e vemos o céu. Aí nós vamos no novo céu e na nova terra, nós vamos olhar para cima e ver a Jerusalém de Deus descendo para essa terra, para esse novo planeta, né? Então, no novo céu e na nova terra, tem muita gente que fala que nós vamos morar no céu, hein? Nós vamos ficar com Deus, nós vamos ter acesso ao céu, mas nós vamos morar no novo céu e na nova terra. Então, a cidade da Nova Jerusalém, que seja o céu da parte de Deus, né, enfeitada e vestida como uma noiva, ataviada para o seu noivo. E vi uma forte voz que dizia no trono: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Então quer dizer que em vez de nós subir, o céu que vai descer. Deus vai morar com eles e eles serão o povo dele. E o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. E ele enxugará de vossos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as coisas velhas, inclusive esse planeta, já se passaram, né? E aquele que está sentado no trono diz: vem que eu faço nova todas as coisas, né? Escreva as palavras que são verdadeira confiança, eu sou o Alfa e o Ômega, como nós já lemos aqui, né? E o contraste disso que o Senhor está falando assim, ó, mas na cidade santa e no novo céu e na nova terra, versículo 8, não entrará nada que seja mal. Os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os que adoram ídolos, os mentirosos, todos esses, o lugar deles são o lago de fogo que queima com fogo e enxofre. E esta é a segunda morte, né, irmãos? Esta é a segunda morte, né? Então, às vezes as pessoas pensam que ele morreu, acabou. Não, irmãos, ainda há uma nova etapa para se cumprir sobre tudo isso. Então, para sintetizar, hoje é nós que escolhemos, irmãos. Se você está em Cristo, você não tem mais escolha. A sua vida é Cristo. Mas se você ainda não está, ainda está em cima do muro, né? Se você ainda está servindo dois senhores, voltou na igreja, lembra a mensagem que nós falamos? Tem roupa de crente, fala como crente, está no ambiente de crente, mas ainda não é crente, ainda não é cristão. Então sai desse muro hoje. Vamos realmente, hoje nós estamos aqui entre obreiros, entre os firmes na casa do Senhor, mas não deixemos com que o inimigo, ainda nesse espaço de tempo, possa ilubriar os nossos olhos, ilubriar as nossas mentes e ainda nos fazer desistir dessa graça maravilhosa, irmãos. Se você permanecer firme em Cristo, você vai vencer e vai herdar com Ele todas as coisas. Pode falar, pastor? Pega o microfone aí, por favor. Não é para sair aqui, porque está na live aqui também, para todos escutar, por favor. Tem muitas pessoas que acham que só porque passou pelo batismo, acham que não precisa fazer mais nada. Né? Tem uns que acham que porque passou pelas águas, o pecado foi embora, né? E continua pagando do mesmo jeito. E não é assim que funciona, né? Justamente. Realmente o batismo é um arrependimento, né? O arrependimento nos leva a aprofundar a mais de Deus. Antigamente a gente achava que porque passava pelo batismo, a palavra de Deus fala que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Aí tem muitos que acham que porque passa pelas águas não precisa fazer mais nada. Aí se acomoda e fica por isso. Isso aí é assim, por mais que exista o texto, mas esse é aquele evangelho da hipergraça, né? Uma vez salvo, para sempre salvo. E não é bem assim. Por isso que a Bíblia diz que o reino dos céus ele é conquistado por esforço, irmãos.
Por quê? Eu vou pegar aqui, né, os nossos irmãos que trabalham em serviços pesados, né? O Pablo agora está trabalhando em serviço mais braçal, evangelista, né? Às vezes o nosso irmão Clodoaldo, o nosso irmão Everaldo trabalham em serviços mais pesados, mais braçais, ou que forçam ali às vezes a coluna, causam cansaço, né? É fácil você estar aqui na igreja toda terça, quinta e domingo? Não. Esse é o esforço que a Bíblia está falando. Mas esforçai para ter com o Senhor. Esforçar, irmãos. A pergunta é: se você vir à igreja, Deus vai te abençoar? Vai. Mas se você não vier, Deus vai deixar de te abençoar só porque você não vem na igreja? Não. Mas só que a partir do momento que você deixa de estar em unidade, o que é essa unidade? É o partir do pão, é a Páscoa, né? É aquilo que Cristo deixou sobre nós, a necessidade de estarmos em união, estarmos ligados como um só corpo, como uma só alma, um só propósito, um só pensamento. Por isso que no nosso meio, às vezes há muita divergência de pensamentos ou decisões tomadas erradas. Por quê? Porque às vezes a pessoa vem na igreja uma vez no mês, não entende como é o andar do culto, não entende o que está sendo falado no culto. Aí às vezes, não sei se os irmãos perceberam, mas ultimamente aqui na igreja, principalmente nesse ministério, irmãos, mas está sendo assim, ó, todas as palavras estão sendo assim, um encaixe da outra. Vem um culto e fala uma coisa, no outro culto continua falando, no outro culto termina aquilo, começa uma nova mensagem, vem alguém e fala sobre aquilo, vem outro e fala sobre aquilo, e no final, como se diz, passa a régua, termina o resultado e fala. Se alguém for só no final, por exemplo, se nós não tivéssemos trazido esse resumo, e eu tivesse só vindo aqui hoje falado sobre a Nova Jerusalém, e você não tivesse acompanhado todo o aqui, ó, arrebatamento, tribunal de Cristo, boda dos cordeiros, grande tribulação, a volta de Jesus, Armagedon, julgamento das nações, o milênio, juízo final, se eu falasse só da Nova Jerusalém, o que as pessoas iam acreditar? Ué, se eu estou em Cristo, então eu já vou direto para a Nova Jerusalém. Eu não preciso me arrepender, eu não preciso transformar, eu não preciso mudar as ações, eu não preciso de nada disso. Por quê? Não, aí entra o que o pastor Alexandre falou. Eu já sou batizado. Eu quero contar aqui para os irmãos que eu me batizei na casa do Senhor. Olha, eu quero contar para os irmãos aqui agora que eu estou tomando a ceia do Senhor. O que isso implica? Você só está fazendo parte do corpo. Mas a partir do momento que você entendeu o que é fazer parte do corpo, tudo que está à sua volta, lembra que eu falei? Se o problema do presbítero Clodoaldo não for meu, eu não estou sendo igreja. Se a dor que às vezes um irmão ou uma irmã está passando no nosso meio não for problema nosso, isso não é ser igreja, irmãos. A partir do momento que eu me comporto, alguém está passando uma luta, vamos lá fazer uma oração por ele? Alguém está faltando um alimento dentro da sua casa, vamos formar uma cesta aqui, vamos lá levar, vamos lá orar com ele, vamos cantar louvores com ele, para ele se alegrar, vamos aquentar o seu coração. O que eu estou fazendo? Estou sendo igreja. E isso vai me fazer suportar as dificuldades, as dores, porque quando eu faço algo no reino de Deus, na obra do Senhor, sem perceber, eu estou sendo transformado. Eu estou perdendo a velha natureza e sendo criado uma nova natureza dentro de mim. Então, quanto mais você mergulha no Evangelho, quanto mais você mergulha na palavra, quanto mais você participa dos cultos, quanto mais você participa da comunhão com a igreja, irmãos, pode passar os céus e a terra, mas você está sempre aqui firme. Você está sempre aqui, amados, disposto, né? Eu vou pegar um exemplo aqui, irmãos, para a gente encerrar. Eu vou deixar os irmãos aqui um tempinho, falta 10 minutos. Se os irmãos quiserem perguntar ou falar alguma coisa para a gente encerrar. Quando a minha esposa chegou, irmãos, né? Todos sabem o processo que eu enfrentei, que eu passei e tal. Quando a minha esposa chegou, ela não foi muito bem recebida no meio das irmãs. Ela não foi muito bem recebida no meio dos irmãos. Algumas irmãs ficaram assim meio que indiferentes. Alguns irmãos ficou meio assim, né? E devagarzinho ela veio chegando.
Algumas pessoas falaram em sair da igreja. Quando ela chegou, algumas pessoas começaram a falar: a igreja mudou, o pastor Rafael mudou, né? A norma mudou, a igreja está diferente. E começou com isso, mas nós viemos o quê? No passinho da tartaruga, trabalhando, pegando o martelo e pem, 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 todo dia, a mesma mensagem. Você viu o que as irmãs fez para ela esses dias agora? A mensagem que eles leram para ela, o quanto que a igreja demonstrou o acolhimento, o amor pela vida dela. Irmãos, é o mesmo jeito que Cristo faz conosco. Ele vem, ele te aceita como você é, pecador, falho, errôneo, mentiroso, adúltero, prostituto, fumante, beberrão, drogado, pobre, miserável, cego e nu, como a Bíblia diz que nós somos. Irmãos, mas ele te aceita. E aí, ao te aceitar, você começa a andar com ele, e ele vem, pem, 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 a mesma canção, arrepende, 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 eu tenho o melhor para você, arrepende, arrepende. E nesse exato momento, quando você menos imagina, você se torna um cristão. Como? Mudou de roupa? Não. Mudou o caráter. Você começa a ter o que agora? O cheiro de Cristo, o falar de Cristo, o andar de Cristo. Esse negócio de que eu vou para a igreja, mas a minha palavra não muda, minha roupa não muda, a minha conduta não muda, eu nasci assim, eu morri assim, eu vou viver assim, irmãos. Então você não teve um encontro com Cristo ainda. Não existe isso. Não existe isso. Então, para a gente vir parar nessa nova Jerusalém, eu preciso passar por esse processo e me encontrar totalmente com Cristo. Amém? Bom, agora eu vou deixar um tempinho para vocês falar. Pode falar, meus irmãos. Eu queria falar sobre a questão assim, de domingo, de sábado, né, para cá, né, o que a gente, né, passou, né, e vem passando, né. Isso aí não é para querer exaltar, querer ser melhor, querer ser nada disso. Simplesmente o que eu tenho a dizer assim, ó, que, né, de domingo, né, a gente não conseguindo dormir, né, hora nenhuma, e não pregamos o oi aquela noite, né, que foi uma noite assim, muita gente viu que estava muito triste, né, perdeu, né, a irmã, né, da minha esposa. E na segunda-feira a gente velamos ela, saímos, né, ficamos lá até 5h30, né, e na hora que eu fui pro culto, às vezes até antes um pouco, eu estava tão assim, tão cansado, tão abatido, né, e eu pensei, não, eu não posso deixar essa abatido na carne, né, e fui, né, pastor, eu fui. Na hora que eu fui, eu estava num sono, eu estava quase dormindo. Eu falei, gente, como é que eu vim para mim servir o Senhor do jeito que eu estava? E ali, né, Deus usou tantas pessoas ali, foi tão maravilhoso o culto, né? E na hora que eu saí de lá, gente, parece que eu fui renovado. E eu vim assim, sabe, com aquela mente tão tranquila. Falei, se eu tivesse ido dormir, talvez a minha carne, eu não teria matado ela, mas eu vim para servir o Senhor. E aquilo ali me motivou tanto ali, que eu vi que na vida, eu vim até transformado alguma coisa, que a palavra mexeu tanto comigo, e eu pensei, se eu tivesse deixado dormindo, talvez eu não teria vindo com esse espírito tão maravilhoso que eu vim. Isso não só para me exaltar hora nenhuma, para agradecer o nome do Senhor, viu, pastor? Amém. E eu fiquei sabendo que ontem teve 2 almas que aceitou o Senhor lá, né? E se entregou aos pés do Senhor Jesus, né? Deus está salvando ele naquela de ir, irmãos. Deus está fazendo a obra ali naquele lugar, irmão. Nós, irmãos, nós começamos ali só com a família do Ricardo, irmãos. Não está cabendo gente lá naquele lugar mais. Nós vamos ter que procurar um cômodo já ali para ver. Então Deus, ele é fiel. Só que, o que eu entendo? Havia 2 almas para se encontrar com Cristo ali e mudar e tomar suas decisões.
Mas se o presbítero não tivesse ido, Deus queria usar ele naquele momento, porque além dele estar abatido, além dele estar sem perspectiva, tendo sofrido, essa é, irmãos, o reino de Deus sendo conquistado por esforço. Ele estava cansado, abatido, triste, passou por um momento de perca, mas o evangelho não pode perder com isso, irmãos. Então, quando você estiver triste, brigou com a esposa, brigou com o marido, está passando por luta, não rejeita a sua oportunidade. Quando você recebe a sua oportunidade, você rejeita, é como se você tivesse falado: eu não tenho nada para falar desse Deus. Você tem, você acordou hoje. Então, prepara-te, igreja, para o que Deus quer fazer em você e através de você. Amém? Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer falar algo? Essa é a hora, o cálice para sempre. Fala, Kelly. Eu quero saber se a gente vai morar no céu ou se é na terra. Isso, é uma pergunta boa, né? Até o evangelista ele já falou sobre isso, porque a partir do momento, irmãos, que essa nova Jerusalém, ela foi criada para que nós venhamos morar nela e estar com Cristo, é exatamente isso, irmãos. Haverá um novos céus e haverá uma nova terra. Literalmente. Agora, imagina para vocês verem, irmãos, ilusionistas, né, pintores, algumas vezes eles pintaram aí e já até desenharam essa nova Jerusalém, com anjos saindo, com a presença de Deus, essas coisas. Isso dá a entender que o nosso Deus ele é muito pequeno. Irmãos, imagina um Deus que criou os céus, o cosmos, a terra, estrelas, céu, outros planetas, o sol e todas essas coisas, e faz a dimensão, irmãos, entre a sucção de água que está aqui na terra, e ela sobe, se transforma em nuvem, se condensa lá nos céus, depois ela desce novamente. O Deus que criou o ser humano e fez todas essas coisas, faz com que o homem nasça de uma mulher, faz com que, amados, todas essas coisas aconteçam. Esse mesmo Deus é o que vai criar esses novos céus e nova terra. E nós viveremos na terra, nessa nova terra que o Senhor vai criar. Não vamos viver e habitar com Ele lá no céu, não. Esse momento, Alexandre, é só o momento em que nós vamos passar, enquanto a terra está passando pela grande tribulação, a igreja que foi arrebatada e os mortos que ressuscitaram, eles vão estar com o Senhor nos ares, nesse momento, né? E aí é quando essa nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, lembra que nós falamos que Satanás, o falso profeta, a besta e os adeptos que saíram do milênio e entregaram a vida para Satanás, vão tentar invadir a nova Jerusalém? Lembra desse pedaço? Então é nesse momento, né, que nós vamos ainda estar nos ares. Mas após isso, que vai ser criado esses novos céus e nova terra, é nessa nova terra que nós vamos habitar. Não vamos estar lá no céu, embora teremos acesso livre aos céus. Mas é na terra que nós vamos habitar, nessa nova terra de paz e de gozo que o Senhor preparou para nós. Bem? Certinho, irmãos? Mais nada? Então vamos encerrar? Sobre apostila, né? Ah, tá, isso, irmãos. Semana que vem nós já começa, quando dá continuidade no livro de Lucas, né? E na outra nós já começa a apostila, né? Não faltem, né? Agora vocês vão ter os seus materiais aí. Quem não pegou ainda pode pegar aqui com a gente, para a gente começar. E é importante, irmãos, essa teologia aqui, irmãos, ela é um pouco antiga, ela é muito básica, muito simples. Você vai ter uma compreensão, ela é simples, muito simples. Mas eu falo para vocês assim, ó, quando eu fiz ela, irmão, foi nos primeiros momentos que eu comecei a andar com Cristo. E ela me abriu uma clareza na minha mente, com perguntas, com dúvidas que eu tinha, sobre tudo, irmãos. Então, vai abordar muitos temas, muitas coisas. Algumas coisas eu vou estar acrescentando nesse compêndio de coisas que a gente já sabe hoje, que naquela época ainda não sabiam. É muito simples essa teologia, mas ela vai te dar uma clareza e uma amplitude, né, das coisas de Deus na sua vida. Pode falar, tio.
Então, só os irmãos que estão ouvindo na live aí, os irmãos que estão aqui, ó, teologia geral. Eu sei que estou explicando como é teologia. Teologia sistemática. É uma teologia que segue um sistema. Por exemplo, a Assembleia de Deus é pentecostal, nós somos pentecostal, temos neopentecostal. É uma teologia que segue um sistema, uma sistemática, né? Pentateuco. O que é Pentateuco? É os 5 livros mosaicos, né? Os 5 livros mosaicos, Gênesis, Êxodo, Levítico, aqueles livros lá da história de Israel, né? Geografia bíblica, o que é isso? As regiões que Jesus passou, os lugares que ele andou, teologia pastoral. Você vai aprender como ser um pastor, como um pastor comporta, etc. Escola dominical, é algo que é falado na escola dominical, é ensinado na Assembleia de Deus, nas outras igrejas. História da igreja, você já vem lá de Martim Lutero, quando ele vai a reforma protestante no ano de 1500. Psicologia, é que pastor também e pessoas que trabalham com pessoas precisam de psicologia. Para quê? Para orientar a pessoa da melhor forma possível. Sociologia, como viver em sociedade, né? História geral de Israel, por exemplo, as histórias que tem lá no povo de Israel, a cultura deles, né? Pneumatologia é falado sobre o Espírito Santo. Angiologia, sobre anjos, só a parte. Antropologia, falando só sobre o homem, né? Hermenêutica, exegese, nós aprendemos com um tipo de ler o texto, né? Ler o texto dentro do contexto e etc. Tipologia é o tipo, né? De tudo quando é tipo de teologia. E escatologia, né? Que nós estamos fazendo hoje, a escatologia que nós terminamos hoje, né? Falando no fim dos tempos, né? Bibliologia, só sobre as partes da Bíblia, né? Falando como é a Bíblia, explicando como é a Bíblia. Então, só para deixar aqui a introdução para os irmãos estarem mais por dentro do assunto. E podem ler nas suas casas, que é muito fácil. Você vai ler sobre o primeiro tema aí, teologia geral, teologia sistemática, que depois, na hora que a gente for explicar, você já está por dentro do assunto. Isso. Então, quem não pegou sua apostila, né, e for participar com a gente, né, pode pegar ela aqui. Os irmãos que vão da Badia vão participar, deixar o seu nome para a gente pegar e pedir as apostilas lá para que vocês possam acompanhar nas suas casas depois, amém? Então vamos ficar sobre os pés para a gente encerrar, né? 9 horas aí em ponto para a gente encerrar, amém? Então, terça-feira que vem é o estudo e a leitura bíblica, na próxima já começa aí o estudo da apostila em nome de Jesus, amém? E vamos encerrar então, levante as suas mãos para cima. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. A igreja diz: dê a paz, Senhor, sua irmã está encerrada em nome de Jesus. Amém? Eu espero vocês aí, né, na quinta-feira em nome de Jesus. No final tem as perguntas aí para vocês fazerem e responderem. Em nome de Jesus, Pai Santo. Hoje o senhor me manda o pix do senhor lá para me mandar o nome, por favor. Vou colocar lá como oferta. Eu quero dar só um pouco, o senhor parece um parceiro.